Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Passada a euforia da festa da posse e anunciados os nomes do Ministério, discursos e atos oficiais vão definindo os traços de personalidade do novo governo Dilma. E hoje entrevisto Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu. Professor, pelo que já foi anunciado, pelo que Dilma disse na posse, dá para dizer se esse segundo mandato vai ser, de fato, um governo novo, com ideias novas, como ela prometeu em campanha? Eu tenho minhas dúvidas. Aparentemente, no final de 2014, a Dilma sinalizou que haveria mudanças, principalmente em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque ela reconheceu que é necessário fazer a gestão macroeconômica e não apenas o discurso de desenvolvimento, porque no fim o país não cresceu. E em segundo lugar, ela tinha escolhido nomes que aparentemente tinham um perfil mais autônomo, mais afirmativo, porque são ex-governadores, ex-prefeitos e pessoas com experiência na área social. No entanto, o primeiro ato do governo ele foi um ato extremamente negativo. Que ato foi esse? O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou a mudança da regra do reajuste do salário mínimo e ela impôs um desmentido público. Ela desmoralizou seu ministro do Planejamento. Já fragilizou o ministro. E eu acho que esse não é um modo correto de proceder. E a Dilma já vem sofrendo várias críticas porque ela tem um tom autoritário no seu relacionamento com os ministros. Ela quer um ministério que seja o Ministério do Amém. O Ministério do Amém é um ministério hipercentralizado e, consequentemente, ineficaz. Mas pelo que nós vimos desse ministério, considerando a base parlamentar ampla da presidente Dilma, né, que fundamental para a garantia da tal da governabilidade, ela procurou atender a todos os partidos. Como é que o senhor, não sei se já dá para fazer isso, né, qualificaria o ministério anunciado por Dilma Rousseff? Um ministério conservador, um ministério progressista ou um saco de gatos? Eu diria que é um ministério de centro, comparado com o ministério anterior. Quer dizer, ele tem um perfil mais conservador. Nomes como os da Cátia Abreu, do próprio Kassab, do ex-governador Braga, lá do Amazonas, e assim por diante, constituem um perfil mais de centro do ministério. Agora, eu acho que esse não é o problema. O problema é o seguinte, quer dizer, o governo tem um programa, tem um projeto, e dentro desse projeto a Dilma vai dar uma autonomia relativa para os ministros implementarem as devidas políticas ou não. Essa é a grande dúvida. Se ela permanecer com uma atitude centralizadora, eu acho que esse governo não vai funcionar. Agora, a questão da credibilidade e da confiabilidade. A presidente Dilma, diante das denúncias de corrupção da Petrobras ou outras denúncias, ela sempre deixou claro que ela não compactua com o mal feito e que quem comprovadamente tiver cometido crimes de corrupção, essas pessoas terão que pagar, etc. e tal. É um discurso dela. Entretanto, observando nomes no próprio Ministério, o ministro do Esporte é aquele que foi pego com uma mala de 600 mil reais, você está lembrado disso? Lá em Belo Horizonte e tal, numa situação absolutamente irregular, constrangedora, muito feia mesmo, do ponto de vista da ética. O próprio ministro da Educação é aquele que usou avião para viajar com a sogra, com a família, sabe, como é que isso pode trazer um comprometimento para a imagem de credibilidade, a escolha de pessoas que cometeram, vamos usar o termo da presidente, aspas, mal feitos, cada um dentro do seu limite? Veja o seguinte, o problema da corrupção no Brasil ele é muito sério e ele atinge basicamente todos os partidos e todo o sistema, como a própria presidente, em certo sentido, ela reconheceu no discurso de posse. E nesse sentido, a corrupção ela vem minando a legitimidade do sistema político brasileiro. Fala-se que numa reforma política esse problema poderia ser sanado. Há muitas dúvidas sobre a própria realização da reforma política. Por quê? Não existe consenso nem dentro dos partidos e nem entre os partidos. Como fazer uma reforma política nessas circunstâncias? Eu não acredito que uma reforma política ampla seja feita. Eu acho que nós vamos avançar
passo a passo, num sistema conta-gota, com mudanças muito pontuais no sistema político. A questão dos trabalhadores. O senhor está lembrado que a presidente, na época da campanha, disse que nem que a vaca tussa, direitos dos trabalhadores seriam mexidos, alterados. E, de cara, os novos ministros, naquele anúncio das medidas duras que deverão ser tomadas para o reequilíbrio da economia, retomada do crescimento, etc. A causa é nobre, né? Qual brasileiro que não espere e deseja isso? Mas mexeram em conquistas previdenciárias, a pensão, a questão do seguro-desemprego, e as centrais sindicais já se abespinharam. A presidente está quebrando a palavra empenhada, o compromisso assumido, quando usou aquela expressão tão popular, nem que a vaca tussa? Nesse caso, eu acho que não. Eu acho que o governo agiu corretamente. Nessa questão dos benefícios, haviam muitas distorções, por exemplo, como o casamento, um senhor, uma senhora, no fim da vida, casava com um jovem para que ele pudesse ter a pensão. Eu acho que isso é uma distorção complicada, né? Não, o senhor está falando da medida em si, eu estou falando da palavra empenhada, do compromisso assumido. Mas não houve, são coisas diferentes. Mas veja o seguinte, não houve, nessas medidas adotadas até agora, não houve nenhuma agressão, nenhuma diminuição de direitos. Nem no seguro-desemprego, mudando a regra do jogo? Mudou a regra do jogo. Quer dizer, o que havia antes? Quer dizer, para um trabalhador receber o seguro-desemprego, bastava que ele estivesse trabalhando um mês. Agora passou para 18 meses. Então, é preciso moralizar o sistema. Porque veja o seguinte, todos nós queremos um estado do bem-estar social. Agora, esse estado do bem-estar social, ele tem que ter regras. Não pode ser benemerente, não, né? Não pode ser a casa da mãe Joana, como se dizia antigamente. Porque senão o Estado quebra, nós temos ali um grave déficit fiscal, que foi o maior déficit fiscal da história, esse de 2014, e cabe agora à equipe do Levi, principalmente, fazer esse ajuste fiscal, porque veja o seguinte, Maria Lídia, veja o que está acontecendo na Europa. Os estados praticamente quebraram. E quando você quebra o estado, do ponto de vista da sua insustentabilidade fiscal, quem mais sofre são os trabalhadores. No Brasil a situação não é grave, então eu acho que há tempo para fazer esse ajuste e evitar o pior. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, professor. Boa noite. Estela.